Salmo 30 diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Glória a Deus. Irmão, que salmo maravilhoso. Todo salmo ele é uma bênção, né? É uma riqueza extraordinária, uma fonte de sabedoria, uma fonte de inspiração da parte do nosso Deus, não é? Mas o Salmo 30, ele tem algumas coisas interessantes que precisamos refletir aqui nesta noite. A primeira coisa que nos chama a atenção no Salmo 30 é o seu contexto. É consenso naqueles que estudam a palavra de Deus, de que o Salmo 30 foi escrito em um momento da vida do rei Davi, em que sobre ele se abateu uma enfermidade gravíssima. O rei Davi enfermou de tal modo, a enfermidade foi tão grave que praticamente ficou quase que certo de que ele não sairia daquele processo, não sairia daquela enfermidade. Nós vamos observar isto no versículo 2 do Salmo, quando diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Né? O versículo 3 ainda diz: fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo, dada a gravidade daquela enfermidade. Mas, queridos irmãos, primeira lição que nós aprendemos, né? Todos nós estamos susceptíveis a momentos ruins, a momentos difíceis, a provações, a tribulações, a enfermidades. Possivelmente, quem sabe, alguns dos irmãos que estão acompanhando, das irmãs que estão atendendo a associação do nosso pastor e participando dessa vigília nesta noite, estão também enfrentando momentos difíceis, momentos talvez até de enfermidade, como foi o caso do rei Davi. Será que isso não sobrevém sobre o justo, sobre alguém que anda com o Senhor, que anda com Deus? Claro, é possível. Aqui está o caso do rei Davi. Foi acometido de uma enfermidade, de uma grave enfermidade. Mas, queridos irmãos, nem tudo que é grave, nem tudo que é difícil é o ponto final da vida de alguém. É o ponto final da história de alguém. Nós vamos observar que o rei Davi foi alcançado por um milagre de Deus. Foi alcançado por um milagre do Senhor. Porque há um tempo específico de Deus para tudo e para todas as pessoas. Há um tempo específico para aquilo que nós temos que fazer para o Senhor. Não era o tempo. O rei Davi, ele vai dizer no versículo de número 9, que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ele está falando do propósito de Deus com ele. Ele era o salmista, o compositor de salmos. Ele era um cantor especial. Ele era alguém que, através dos seus louvores, ele ministrava as verdades. A Bíblia diz, no final da vida do rei Davi, que ele era profeta. Ele disse: o Espírito do Senhor falou na minha boca.
Davi era profeta, o próprio Jesus falou que ele era profeta. Então, ele invoca aqui e diz assim: Senhor, se tem alguma coisa para eu fazer ainda, como é que eu vou morrer agora? Tem um plano ainda na minha vida? O pó não pode te louvar. Né? Quem vai anunciar a tua verdade? Quem está na sepultura? Então, ele invoca o projeto de Deus, ele invoca o plano de Deus na vida dele. Agora, se o plano terminou, o projeto terminou, aí tudo certo, nós vamos embora. Mas se Deus tiver algo para fazer ainda na vida do crente, digo nesta noite com muita convicção, não importa a gravidade do processo que o irmão ou a irmã está passando, o Deus de Davi é o Deus que restaura e que renova e que levanta mesmo no último estágio de gravidade na vida de alguém. Então, a primeira lição que nós aprendemos no Salmo 30, baseado nesse contexto que o rei Davi estava vivendo, né? Em poucos salmos se faz menção desse processo que ele passou. Mas o primeiro objetivo do salmista era mostrar de que Deus é Deus, ele é o Deus que não respeita os limites das gravidades desse tempo, desse mundo. Quando ele tem um projeto, um plano na vida de alguém, ele vai trazer de volta, mesmo que esteja na sepultura. Quem não lembra de Lázaro? Pode estar 4 dias de morto, cheirando mal, mas ele vai mandar tirar a pedra e vai mandar desamarrar as ataduras, porque Lázaro ainda tinha um papel importante no ministério do Senhor. Ele foi extremamente usado depois daquele sepulcro. A Bíblia diz que a presença de Lázaro fazia com que as pessoas se convertessem. Foi esse que estava morto, foi esse que estava morto. E agora os inimigos do Senhor queriam matar Lázaro. Meu irmão, a pessoa que está perdida, sem conhecimento de Deus, entra em estado de loucura. O homem estava morto com 4 dias, ressuscitou. Adianta matar ele de novo? Então, mas eles não tinham essa percepção, né? Eles estavam querendo frear o instrumento de Deus. A Bíblia diz que o povo se aglomerava não mais só para ver Jesus, mas também por conta de Lázaro. Então, Lázaro se tornou um instrumento. A Bíblia diz que a multidão que viu Jesus ressuscitar Lázaro encontrou a multidão que saía de Jerusalém e começou a testemunhar. Diz: olha, eu vi ele ressuscitar Lázaro, eu vi. E esse testemunho das duas multidões foi o que levou a colocar aqueles ramos de oliveira, aquelas coisas para o Senhor quando estava entrando em Jerusalém, e começaram a gritar: hosana. Foi um milagre que Jesus tinha feito da ressurreição de Lázaro. Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E a cidade de Jerusalém foi abalada com a glorificação, porque Jesus tinha anunciado antes: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E isso aconteceu na entrada de Jerusalém por conta do testemunho da ressurreição de Lázaro. Então, irmãos, o salmista Davi, ele diz para nós: não fique triste, não desanime, não importa a gravidade do seu problema. Se Deus tem um plano contigo ainda aqui, você vai louvar a Deus, você vai pregar a palavra, você vai testemunhar, você vai andar de um lado para o outro e vai confessar aquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, o salmista também, ele expressa neste salmo, ele diz assim: olha, eu estava precisando dessa doença. E você fica analisando as palavras do rei Davi, né? E o irmão vai dizer assim: mas pastor, se eu ler o salmo, eu não vi dizer isso aí não. Mas o senhor está dizendo, né? Mas no salmo, o salmista Davi, ele diz: eu precisava. Porque, irmãos, nenhum processo de Deus na vida de um crente é aleatório. Tudo tem um propósito. Jesus disse: o que eu faço contigo hoje tu não sabe, mas tu saberás depois. Olha o que ele diz aí, vamos ver o que eu falei agora. O versículo de número 6. Vamos dizer bem, os assistentes que estão aqui conosco nesta noite, o público. Vamos dizer assim: eu dizia, na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Olha aqui o motivo. Os irmãos sabem que ser abençoado é muito bom. Receber bênção, o que é que não quer bênção? Eu estendo as minhas 2 mãos para receber as bênçãos. Bênção é muito bom, a prosperidade é muito boa, mas é um fator
de perigo. Nós precisamos ter cuidado quando tudo está bem, quando tudo está andando bem, quando tudo está dando certo, quando tudo está maravilhoso. Por quê? Porque na prosperidade a gente pode, de alguma forma, se achar autossuficiente. O que ele diz aqui, na minha prosperidade eu disse, jamais vacilarei. Calma, não é a sua prosperidade que lhe garante sustentabilidade. O que garante sustentabilidade é o Deus que faz prosperar, é diferente. Não é a minha prosperidade, não é o que eu tenho, não é o que Deus fez comigo que me garante sustentação. O que me sustenta é o Deus que cuida de nós. E esse aqui foi o motivo de que Deus haja permitido o processo de enfermidade na vida do rei Davi. Para que ele desse esse passo atrás, para que ele entendesse que mesmo no auge da prosperidade, da sua bênção, daquilo que Deus tinha realmente prometido a ele que ia fazer, neste auge, ele não poderia deixar de ser o mesmo Davi que ele foi antes. Ele deveria estar continuadamente buscando a Deus, irmãos. Deveria continuar buscando o Senhor. Ele diz, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Ele começou a reconhecer que o que ele tinha e aonde ele tinha chegado não era ele, não era a prosperidade, foi o Senhor, mas ele reconheceu isso depois do processo. Diz, tu, Senhor, fizeste forte a minha montanha. Tu, Senhor, foi tu, Senhor, que me constituíste, Senhor, neste lugar que eu estou. Foi o Senhor que me abençoou. Ele diz, tu encobriste o teu rosto. Aí ele vai reconhecer o estado que ele estava de exaltação, fora do caráter divino. Ele diz assim, por um momento encobriste o teu rosto de mim e eu fiquei perturbado. Veja aí o versículo de número 7 que nós estamos lendo. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Bastou Deus tirar um pouquinho o rosto. Bastou Deus virar um pouquinho para o outro lado. Irmãos, nós precisamos dos processos. É difícil a gente admitir isso. É difícil a gente aceitar isso. Nós precisamos de processos de Deus na nossa vida. Nós precisamos de processos de Deus. Mas tem uma coisa, quando Deus permite os processos, Ele faz com que a sua presença, a sua glória, a sua mão estendida nos auxilie nos momentos difíceis. Nos momentos de luta. Aleluia! O salmista diz no Salmo 119, versículo 67, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus caminhos e guardasse os teus estatutos. Aleluia! Quanto mais, irmãos, nós ficamos em um estado assim de bonança, de folga espiritual, parece que a gente vai desprezando, vai relaxando espiritualmente as coisas. Percebe isso? Então, o propósito de Deus, quando Ele permite um processo, uma situação na nossa vida, é nos trazer para perto dEle. Olha, o apóstolo Paulo estava acostumado a orar uma só vez. O homem era tão profundo com Deus, ele era tão íntimo de Deus, ele não orava duas vezes. Ele orava uma vez e Deus atendia. Jesus curava, levantava cego, fazia o que acontecia. Mas ele ousadamente recebe o espinho na carne e ele vai escrever e diz assim, e eu orei 3 vezes. A gente ora 200, parece que não acontece nada. Paulo disse, eu orei 3 vezes. Ele disse como uma coisa assim, um superlativo. Eu orei 3, eu sou acostumado a orar uma. Aí eu orei 2 e orei 3. Aleluia! E o Senhor disse, Paulo, não vou tirar o espinho que está em ti, mas eu vou te dar graça. Graça. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Queridos irmãos, o rei Davi sabia que estava precisando daquilo. Ele reconhece, não no momento que ele está, quem sabe, meio disperso com relação ao Senhor. Não, mas quando Deus colocou ele no leito, quando ele foi para cima de uma cama, e o médico, não sei que médico foi esse lá, mas o médico disse, olha, Senhor, Davi,
Despeça aí da sua família, porque a gente não tem mal o que fazer, não. Ele disse assim: eu estava indo para a cova, eu estava indo para o abismo, mas uma intervenção de Deus mudou a história de Davi. Nessa madrugada, há intervenções de Deus para acontecer também na sua vida. Aleluia. Há intervenções de Deus. Aleluia. Eu creio que Ele ainda cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aleluia. Eu vivi um processo de enfermidade, um cálculo renal. Eu estava num lugar pregando numa manhã missionária e a dor começou. É terrível. Eu fui para o repouso no intervalo e estava já para ligar para uma pessoa para me levar para o hospital. Não estava numa condição. A dor insuportável, uma coisa, quem já teve sabe como é isso aí. Uma coisa insuportável. E eu ainda ia pregar à noite. E aí eu coloquei a mão assim e disse: Senhor, Tu queres que eu pregue à noite ainda? Porque desse jeito eu não prego mais hora nenhuma. Mas se o Senhor quiser que eu esteja à noite, e a mensagem que o Senhor me deu para falar de noite é sua, porque eu já estava com a mensagem que o Senhor tinha me dado para pregar de manhã e pregar de noite. Eu disse: se o Senhor quer que eu entregue essa mensagem à noite, o Senhor vai ter que fazer um milagre na minha vida. E eu estava orando assim, irmão, não terminei a oração, eu dormi. Eu dormi no lugar que eu estava. Do nada, quando eu acordei, já tinha passado mais de 40 minutos. E quando eu acordei, foi com a vontade de ir no banheiro muito grande, eu nem me lembrei de cálculo, nem de dor nenhuma. E quando eu fui no sanitário, a pedra foi embora. E à noite eu preguei naquele trabalho. Os irmãos creem que há um Deus que intervém, um Deus que opera maravilhas, um Deus que levanta. O Salmo 30, queridos irmãos, é rico, é riquíssimo de detalhes, riquíssimo da operação do Senhor. O salmista Davi, ele ainda declara uma coisa, no versículo que nós estamos lendo, o versículo número 5, ele diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu dizer para você, para a gente concluir essa rápida palavra, queridos irmãos, Davi, o rei Davi, ele julgou que o processo que ele estava passando era necessário, mas ele julgou também que era um julgamento de Deus. Em algum momento, Deus se irou com ele, porque Davi era muito sensível às coisas de Deus, ele sentia o que Deus sentia. Por isso que Deus diz assim: eu encontrei um homem segundo o meu coração. E essa expressão, segundo o meu coração, é compasso. É como dizer assim: o coração dele bate no mesmo compasso do meu. É tremendo isso aqui. O coração de Davi bate segundo. Quando Deus acelera o coração de Davi, também acelera. Quando Deus descansa o coração de Davi, também ele ia no ritmo do coração de Deus. Essa expressão o sentido da expressão que Deus falou a respeito de Davi. Achei um homem que o coração dele bate no mesmo ritmo do meu. Aleluia. Então, o rei Davi diz assim: eu senti que Deus estava irado comigo. Ele, por algum motivo, Deus está virado. Mas um segredo tremendo, ele disse: a ira de Deus pode durar um tempo, mas não para sempre. Olha o que ele diz: porque a sua ira dura só um momento. Deus não guarda rancor. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus destruidor. Quando ele percebe que aquela pessoa está precisando de uma correção, ele age. Mas quando ele vê humildade, quando ele vê quebrantamento, é só um momento. Deus, ele está irado agora, mas se ele perceber uma atitude positiva sua, ele começa a rir com você e conversar com você. A ira de Deus é só um momento. Mas olha o que ele diz aí, ó: no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querido irmão, quem sabe esta manhã não vai chegar para você também depois desta vigília. Quem sabe amanhã que Davi falou, tem uma manhã
que ele viveu essa manhã. Ele sentiu o peso, ele sentiu o agir de Deus, ele sentiu o processo, ele sentiu que a ira de Deus estava sobre ele, mas ele também sentiu a alegria de Deus invadir o coração dele. Aleluia. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, possa fortalecer a nossa vida. Eu não sei qual o processo, né? O Salmo 30, se a gente pudesse resumir ele, é o processo de Deus na vida de um homem. Se a gente puder entender isso, irmão, não sei qual o processo que o irmão está passando, a irmã, mas receba essa palavra desta madrugada, nessa vigília de abertura desta campanha. O processo, primeiro, é necessário. O processo tem um propósito. O processo dura só um momento, mas vai chegar a alegria de Deus também. A alegria vai chegar depois de atravessar o mar do processo. Amém?